Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna.
enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? O pão do céu, Tu Deus és, Emanuel. enche-me. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. O Deus Emanuel. Enche-me, Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Enche-me, enche-me. Quero mais de ti. Enche-me, Senhor, até transbordar. Enche-me. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens. Pra onde iremos nós? Pra onde iremos nós? Se só tu tens, só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive, Porque Ele vive, temor não há. não há, mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, que vive está. porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã.
Chegou o momento que nós vamos compartilhar da palavra de Deus agora numa sequência de um estudo bíblico. Estamos fazendo uma série de mensagens curtas a cada culto online sobre as obras da carne em oposição ao fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 20. Hoje nós vamos continuar dando características da vida daquelas pessoas que vivem e são manipuladas pela obra da carne. Hoje nós vamos falar sobre contenda, sobre divisão, sobre discórdia. Quero salientar que todos nós temos que fazer uma escolha na vida. Vivermos segundo a carne ou vivermos segundo o Espírito de Deus. Teremos então obras da carne, se vivemos na carne, ou então o fruto, o resultado da vida espiritual se manifestará em nossa vida. Sempre teremos uma luta interior, independente da escolha que fizermos. E essa escolha não é assim registrada em cartório. Nós não paramos, sentamos e definimos, eu vou escolher viver na carne. Não. É a maneira como nos posicionamos na nossa vida, no dia a dia, que reflete a nossa escolha. Pela forma como agimos, como reagimos, nós estamos declarando se vivemos na carne ou se vivemos no Espírito de Deus. A luta acontece porque quando nós definimos viver na carne, nós que somos cristãos no mundo ocidental, debaixo de uma cultura que tem valores evangélicos cristãos, quando decidimos viver na carne, há um peso na consciência, até que a consciência seja cauterizada. Mas, de qualquer forma, há uma vergonhinha no rosto. Nós sabemos que estamos fora de um padrão determinado por Deus. E isso vai causar um conflito interior. Muitas pessoas fogem da conversa, da igreja, sobre o assunto religião, porque sabem que serão confrontadas, sabem que enfrentarão um campo difícil de andar, minado. E por isso não querem, é a luta interior. E quando nós decidimos andar no Espírito e viver de uma forma dirigida pelos padrões da palavra de Deus, nós vamos entrar em conflito também e vamos ter uma guerra contínua, porque embora vivendo no Espírito estamos na carne, e nossa carne não perdeu os seus apetites, as suas paixões, não deixaram de existir. A Bíblia Sagrada diz nesse texto de Gálatas 5 que nós devemos não satisfazer os desejos da carne. Não diz que não teremos desejos na carne. Diz que devemos resistir às concupiscências. E Jesus mesmo nos ensinou para não cedermos às tentações. Então nós teremos uma carne clamando por pecado, clamando por paixões, clamando por coisas erradas e até por algumas coisas que não são ilícitas, mas que têm o tempo certo de serem feitas. Então estaremos também em conflito, mesmo vivendo no Espírito, porque dentro de nós haverá uma luta muito grande. Quem vai vencer essa batalha? Aquele que for mais alimentado. Se decidimos andar no Espírito, temos que alimentar uma vida espiritual, e então venceremos os impulsos da carne. Se vivermos na carne, nós precisaremos alimentar a carne, vivendo de acordo com paixões carnais, e então a carne prevalecerá. Aquilo que você mais alimentar vai manter a sua vida debaixo da determinada escolha que você fez. O reflexo das nossas escolhas se voltam para os relacionamentos. Tanto viver na carne como viver no Espírito vai influenciar decisivamente a forma como nos relacionamos, primeiro conosco mesmo, como nos aceitamos, como nos entendemos. E as pessoas que têm conflito consigo, elas carregam traumas, elas carregam complexos, elas carregam culpas, elas não se aceitam, seja de forma anatômica, pela sua anatomia, pela sua forma de ser física, seja pela sua forma espiritual, pelo seu emocional, seja pela sua conduta interior, no seu interior, como que elas são, as suas características de personalidade, elas estarão sempre em luta consigo mesmo. É um conflito relacional interior consigo mesmo. Também vai se refletir no conflito com as pessoas. Parentes, amigos, familiares, irmãos na comunidade de fé que se frequenta. Vai ser uma vida com dificuldade nos relacionamentos.
porque vive na carne, ou então uma vida de bons relacionamentos, porque vive no Espírito. Também haverá um reflexo, prioritariamente, principalmente no relacionamento com Deus. O apóstolo Tiago nos ensina no capítulo 4, versículo 4, que aqueles que são amigos do mundo, consequentemente da carne, são inimigos de Deus. Qualquer que quiser ser amigo das coisas que a carne indica, vai ser inimigo de Deus, o seu relacionamento com Deus vai ser conflitivo. E aquelas pessoas que andam no Espírito, a Bíblia diz que terão vida e terão paz, porque Deus vai semear na vida delas. Então elas terão um relacionamento amistoso com Deus. Vamos para a continuidade dessa série de mensagens. Nós vimos e estamos vendo cada uma das características do viver na carne. Nós vimos recentemente, num episódio anterior, nós vimos sobre as inimizades. É uma característica da obra da carne. No último episódio nós vimos sobre ciúmes, outra característica das obras da carne. E hoje, em Gálatas 5:20, vem a terceira palavra que indica uma vida na carne, a discórdia. Também em outras traduções chamada de contenda, ou seja, discórdias ou contendas, conforme preferir. No meio cristão evangélico, a palavra contenda ela é mais conhecida, é mais usual. Então as pessoas que vivem na carne são contenciosas. Vamos olhar primeiro o que a contenda faz. Entendo que a contenda é o maior inimigo da igreja, porque é o cavalo de Troia. A contenda é o inimigo dentro da igreja. O inimigo fora da igreja é Satanás, é o sistema do mundo, são as pessoas que se levantam em nome de Satanás sem saberem para fazer oposição à igreja, é o sistema do mundo que é contrariado e combatido pelo sistema do reino de Deus. Esses são os inimigos exteriores, eles já estão derrotados, já são vencidos, eles não podem nada contra a igreja do Senhor. Satanás já está esmagado debaixo dos pés de Jesus, a igreja tem autoridade sobre as trevas, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas o grande problema da igreja é o inimigo dentro dela. E o inimigo dentro dela tem nome: contenda. Tem pai e mãe, aqueles que fazem a contenda, aqueles que vivem na contenda, aqueles que são contenciosos. Por que são contenciosos? Não porque eles querem ser contenciosos, mas porque na vida deles, do dia a dia, eles vivem na carne. Eles vivem entregues às paixões, aos seus desejos, ao suprimento até das suas necessidades de forma ilícita. E tudo isso é viver na carne. Eles são dirigidos pelos seus sentimentos. Já ouviu a expressão, faz o que o teu coração manda? É uma forma de dizer viva segundo a carne, viva segundo as suas emoções, suas vontades, seu querer. Então às vezes até dentro da igreja, em meios cristãos, infelizmente até em cima de alguns púlpitos, se ouve essa expressão, faz o que o teu coração manda. A Bíblia diz que o coração é enganoso, ele pode ser corrupto, ele pode ser instrumento maligno, ele pode ser uma ferramenta para conduzir a uma pessoa ao inferno. E é isso que a carne faz. Então o contencioso, ele é o promotor do maior inimigo que a igreja tem. O inimigo que está dentro dela. O oposto de ser opositor, de ser contencioso, de ser uma pessoa de discórdia, é aquele que vive na unidade. A unidade é o padrão de vida da igreja. Jesus nos chamou a viver em unidade. Querem ver? Vamos olhar dois textos bíblicos, lá no Evangelho de João, Evangelho escrito por João no capítulo 13, os versículos 34 e 35. Vamos olhar, você está com a sua Bíblia, acompanhe, ou também acompanhe pela tela, mas é muito bom fazer esse estudo com anotações, sempre muito atento, com a Bíblia perto de você. Vamos ver, João 13, 34. Jesus diz, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei,
que também vocês amem uns aos outros. 35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. O amor é o fator determinante para uma pessoa viver em unidade ou viver em contenda. Aquela pessoa que ama conforme os padrões estabelecidos pelo Senhor Jesus e nos ditames da palavra de Deus, o amor verdadeiro, o amor que Jesus tem, que o Pai tem, que o Espírito Santo tem, que foi demonstrado a nós na morte de Cristo na cruz. Quando alguém tem esse amor, ele vive em unidade. Quando não tem esse amor, ele vive na contenda. Então, está aí definido o padrão que conduz a pessoa à unidade ou à contenda. Vamos deixar claro que ninguém consegue ser uma pessoa em unidade sendo contencioso. E ninguém consegue ser uma pessoa contendeira e viver em unidade. É água e óleo, não se mistura, não dá para ser as duas coisas. Outro texto, também palavras de Jesus em João, agora no capítulo 17, o versículo 21. São tantos versículos, tantos textos, eu apenas quis destacar esses 3 versículos. Agora João 17, 21 diz assim: a fim de que todos sejam um, olha a unidade, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, olha a unidade, também eles estejam em nós, agora é a nossa unidade, nós que estamos em unidade, com a Trindade que está em unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a melhor maneira de pregar o evangelho aí, é a unidade da igreja, a unidade entre os irmãos, irmãos que se amam, que amam até aqueles que os perseguem. Essa unidade potencializa a palavra pregada no púlpito, potencializa o evangelismo pessoal que cada membro da igreja faz no seu dia a dia, no comércio, no trabalho, em casa, com as pessoas. A unidade dentro da igreja dá o pano de fundo para que o Espírito Santo faça a obra dele de convencer os pecadores das suas necessidades espirituais. A contenda é a resposta de Satanás ao propósito de Deus. A contenda, consequentemente, o contencioso, o contendeiro, é a resposta que o diabo dá. Ou seja, se Deus pela unidade salva o pecador, eu, diz Satanás, pela contenda envio as pessoas para o inferno e impeço a salvação dos pecadores, despotencializo a pregação do púlpito, despotencializo o evangelismo pessoal feito pelos crentes nas ruas e aonde eles estiverem. Portanto, a contenda é terrível, é veneno que mata. E a contenda é uma obra da carne. E, infelizmente, ela se faz presente no meio cristão. Sempre houve e sempre haverá os contendeiros. Cabe a você, cabe a mim, respondermos se somos um deles. E não somos ou deixamos de ser poeticamente porque queremos. Somos ou deixamos de ser com as nossas ações e reações, com a nossa conduta. Se não amamos, não temos unidade, consequentemente seremos contendeiros. A contenda faz parte do convívio social degenerado. A contenda ela é algo presente quando os relacionamentos estão apodrecendo. Ela faz parte em todos os grupos sociais. A contenda dentro de casa, a contenda entre alunos na escola, a contenda entre colegas de trabalho, a contenda política, a contenda religiosa, a contenda dentro da igreja, a contenda em todos os ambientes. E isso degenera o meio, degenera o grupo. Todavia, a contenda no âmbito secular faz com que as pessoas se suportem e convivam. Elas até são educadas entre si mesmos, sendo contendeiras.
Por quê? Porque lá no emprego está em risco a perda da renda. Então, porque não tem renda, a pessoa que é contendeira, ela engole alguns sapos, alguns mosquitos, alguma manga com caroço, porque ela não quer ficar sem dinheiro para pagar as contas, para comer, para pagar aluguel, para sustentar a família. Então, a contenda é administrada no ambiente secular e as pessoas fazem o seu trabalho, mesmo sendo contendeiros. Na escola, a mesma coisa, os alunos estão lá para estudar e alguns não se suportam, são contendeiros, mas eles estão lá buscando uma graduação. Na família, a contenda também é trabalhada, pais e filhos, eles podem não se falar, terem contendas, guerras, marido e esposa, mas eles estão unidos ali por um vínculo familiar, e afinal, parente é que nem dente, a gente não escolhe, tem e tem que aguentar ele, e o dente ainda leva vantagem que a gente arranca, parente a gente nunca deixa de ser. Então a gente sempre vai ser parente daquela pessoa, mesmo que sejamos contendeiros ou que estamos em contenda com aquelas pessoas. Então na empresa, na família, na escola, as pessoas continuam convivendo mesmo em meio às contendas. Só que na igreja, ainda que as pessoas convivam com as contendas, a igreja perde a essência dela. Aquela empresa continua sendo aquela empresa e prestando aquele serviço, aquela escola faz a mesma coisa. E aquela família continua com o mesmo sobrenome todo mundo. Mas na igreja, quando surge a contenda, a igreja perdeu a razão de existir. Ela perdeu a essência dela, ela deixa de ser igreja. Pode ter a placa lá, igreja, mas ela deixa de ser igreja, ela vira negócio, ela vira instituição, ela vira ONG, ela vira clube, ela vira centro de relacionamento, ela vira um monte de coisa, mas ela deixa de ser igreja. Aquela coluna e esteio da verdade que Paulo fala para Timóteo. A igreja é a coluna, é o esteio da verdade, é o que mantém levantada a verdade que liberta. Então a igreja deixa de ser igreja e passa a ser qualquer outra coisa, um Frankenstein, deixa de ter as características que tem que ter. O que é a contenda? Vamos buscar agora uma conclusão, averiguando o que é a contenda. A contenda é a discordância que produz inimizade. Discordância sempre existe. Pessoas que estão em paz, em unidade, podem ter discordância. Mas quando essa discordância vira uma inimizade, uma guerra, veja a obra da carne manifestando. A discordância, a contenda, a discórdia é uma obra da carne. Ela produz outra obra da carne, a inimizade. Aí as pessoas ficam inimigas entre si. Aí está estabelecida a contenda, o problema. Então, contender é discordar. Mas discordar em si não é contenda. Discordar em si passa a ser contenda quando leva à inimizade. E aí as pessoas não se aceitam mais. Discordar de forma amigável, ainda que firme, é algo bom até para um ambiente. Mas ela é feita com uma característica, respeito. As pessoas discordam, mas têm respeito uma pela outra. Agora, quando há inimizade e virou contenda aquela discordância, então acabou o respeito. Não existe mais respeito. Como é que nós entendemos o respeito? O respeito é a capacidade de querer entender o outro. Não significa que vai aceitar, mas ouve, presta atenção e busca compreender o que o outro está entendendo, falando, vivendo. Isso é o respeito. Quando não se tem respeito, a pessoa ouve sem querer entender. O contencioso é essa pessoa que está disposta a defender a sua opinião sem considerar a opinião do outro. Esse é o contencioso. É aquele que ouve alguém, vê a postura de alguém, discorda, mas não quer entender o outro lado. Não quer entender porque a pessoa pensa aquilo, fala aquilo, vive daquela maneira. Não significa que quando entende, agora eu entendi, então você tem razão. Não, pode entender e dizer, olha, mas mesmo assim eu continuo concordando com você. Continua havendo entre nós uma discordância, mas não foi para o lado da inimizade que é produzida pela contenda. Por quê? Porque houve respeito e permanece a situação de respeito, mesmo não concordando.
É comum, ainda esses dias na igreja, alguém trouxe uma opinião sobre um assunto e eu disse para ele, olha, eu ouvi você, eu entendo o que você está dizendo. Não concordo com você. Não concordo com que a forma como você pensa e como você faz e vai fazer. Mas a decisão é tua e eu respeito a tua decisão, embora não concorde. Esse é um caminho que impede a contenda, a inimizade. Fica patenteado o que é certo ou errado no conceito de quem está falando, mas não gera uma briga, uma guerra, uma contenda. Então o respeito leva a entender a opinião do outro. O contencioso defende a sua opinião sem considerar a opinião do outro. Como vamos evitar a contenda? Rapidamente, 4 versículos, 4 conselhos para evitar a contenda. Primeiro, Provérbios capítulo 16, versículo 32. Esse é o mais importante dos conselhos. Provérbios 16, 32. É controlar-se. Controlar-se. Ter paciência do que fazer guerra. É muito melhor. O que domina o seu espírito. Não se envolver nas questões de uma maneira emocional tão forte que gera uma guerra, uma contenda. Segundo conselho, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha só, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Seja tardio para ter reação. Tem gente que tem reação antes da ação. Tem gente que já está falando antes de ter entendido, antes de ter ouvido. São pessoas com tendência contenciosa, porque elas não estão prontas para ouvir. Meia palavra é dita e elas já estão falando em cima, elas já estão replicando. São pessoas que não sabem ouvir. Então, segundo conselho para não ser contencioso, mais ouvir do que falar, ter atenção quando os outros estão falando. Terceiro conselho para não contender, Provérbios, capítulo 11, versículo 12. Isso está muito em falta. É pensar antes de falar. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. É muito importante, eu vejo nesse versículo, a necessidade de pensar antes de falar. A Bíblia não proíbe a gente de falar, pelo contrário, a Bíblia diz tem tempo para falar e tem tempo para calar. Então a pessoa que pensa antes de falar, organiza as ideias e fala de uma maneira clara, não dá mal entendido. Tem gente que fala o que vem na cabeça de qualquer jeito, a boca parece uma metralhadora e depois diz, não me entenderam. É lógico, você não falou direito, você não pensou antes de falar, não entenderam mesmo. E isso gera tanta contenda por causa do mal entendido. Por que foi mal entendido? Porque foi mal falado, porque não pensou antes de falar. E por fim, Filipenses capítulo 2, versículo 3. A forma como você olha para os outros. Essa é uma maneira importante, Filipenses 2, 3, para você evitar contenda. Olhe para o outro e pense se ele tem alguma coisa para acrescentar na minha vida. Ele tem algo para me dar. Considere ele superior a você e não você superior a ele. A pessoa pacífica, ela tenta concordar, mas o contencioso se sente obrigado a discordar. O contencioso nunca vai ouvir uma pessoa que está em discordância dela, tentando entender por quê. Ela vai sempre tentar entender como combater aquela palavra, como se opor a ela, porque é uma pessoa contenciosa. Oremos a Deus. Nosso Deus e Pai, o que nós lhe pedimos é que o Senhor nos livre dessa obra da carne terrível que é a contenda e que arranca de nós a essência do cristianismo. Nos ajude, nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus seja com você. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo, no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet.
Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9... Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. Quem anda com Ele é feliz. Vida diferente é a vida do crente, cheia de esperança e amor. Aguarda a volta do Senhor, ó dia alegre em que vai chegar. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde. E até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne, fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.